Antes de começarmos, já deixe seu like no vídeo. Isto ajuda na disseminação do conhecimento sobre a tecnologia. Se inscreve no canal para receber novos audiobooks sobre moedas digitais. O livro está disponível para baixar na descrição. Lhe desejo uma boa leitura. Parte 5. Ouro, papel moeda ou Bitcoin. Recapitulando o caminho percorrido até aqui, descrevemos o nascimento da moeda digital e como ela em nada contraria a teoria da regressão de Ludwig von Mises. Abordamos a sua natureza intangível, bem como sua inerente escassez, e demonstramos como uma unidade Bitcoin é o próprio meio de troca, ou dinheiro propriamente dito. Vamos agora nos aprofundar um pouco mais na teoria e na prática, procurando comparar o sistema monetário atual, seja ele baseado em papel moeda, seja baseado em ouro, com um sistema baseado em bitcoins. É preciso ressaltar, porém, que essa comparação se dá no campo conceitual e teórico, pois Bitcoin ainda não está no estágio avançado de vasta aceitação. Sua liquidez ainda é uma fração do sistema de papel moeda fiduciária predominante no mundo todo. Feitas as devidas ressalvas, poderíamos afirmar, então, que o Bitcoin é uma melhor alternativa ao sistema de moeda fiduciária atual ou até mesmo ao antigo padrão ouro. Nicolas Gertier constata que não, alegando que não podemos ter um dinheiro que dependa de outra tecnologia, internet, e que, assim, o Bitcoin jamais atingiria o nível de universalidade e flexibilidade que o dinheiro material permite por natureza. Portanto, no livre mercado, dinheiro commodity, e presumivelmente ouro e prata, ainda tem uma vantagem comparativa. Somente podemos entender Bitcoin e contestar a crítica de Gertier utilizando-nos da abordagem austríaca sobre a origem cataláctica do dinheiro. Em outras palavras, é entendendo que a origem do dinheiro se dá no mercado por meio de trocas voluntárias que podemos compreender a essência do fenômeno Bitcoin. Nesse sentido, faz-se necessário destacar que a introdução ou a evolução do dinheiro reduz os custos dos intercâmbios. Isto é, ao resolver o problema da dupla coincidência de desejos, tem uma vaca, quer o pão, e o padeiro quer um terno, a moeda vem a reduzir os custos envolvidos em uma simples troca de produtos. É o que os economistas chamam de custos de transação. Da mesma forma, em um entorno de concorrência, preponderará no mercado aquela moeda que mais reduz tais custos. Em sua tese, Schur elenca 3 elementos principais que influenciam na escolha de uma moeda: liquidez, reserva de valor e custos de transação. No momento, liquidez é a maior desvantagem do Bitcoin em relação às demais moedas, por não ser amplamente utilizado, ainda que cada vez mais pessoas e empresas aceitam transacionar com a moeda. No quesito reserva de valor, a sua escassez relativa, por sua vez derivada de sua oferta inelástica, atualmente em 12 milhões, com um limite máximo de 21 milhões, permite-lhe ser considerada uma ótima alternativa na manutenção, e possivelmente elevação, do poder de compra. Ademais, por ser um meio de troca eletrônico, a moeda pode ser preservada indefinidamente. Sim, dependemos da internet e da eletricidade. É na redução dos custos de transação, porém, que entendemos as enormes vantagens e superioridade do Bitcoin. Para começar, não há fronteiras políticas à moeda digital. Você pode enviar e receber bitcoins de qualquer lugar a qualquer pessoa, esteja ela onde estiver, sem ter que ligar ao gerente do banco, assinar qualquer papel, comparecer a alguma agência bancária ou ATM, nem mesmo precisa usar Visa ou PayPal. Você pode ter domicílio no Brasil, estar de férias em Xangai e enviar dinheiro a uma empresa na Islândia com a mesma facilidade com que envia um e-mail pelo seu iPhone. Ainda em Xangai, você pode receber em bitcoins o equivalente a quilos de prata, ou ouro, ou milhares de dólares, sem pesar 1 grama no seu bolso, nem mesmo precisar contar as suas cédulas ou pesar o seu metal.
Tampouco precisa se preocupar em guardá-lo em algum armazém ou banco. Mas ainda, nem precisa se preocupar se seu banco guardaria de fato 100% do seu dinheiro ou acabaria usando-o para especulação em aventuras privadas. Dessa forma, e de acordo com Shurda, é plenamente possível que, com o passar do tempo, o Bitcoin venha a superar tanto moedas fiduciárias quanto ouro e prata como meio de troca, e finalmente tornar-se dinheiro, meio de troca universalmente aceito. A questão-chave será a liquidez, que por sua vez depende da ampliação da aceitação da moeda. Sem liquidez suficiente, Bitcoin enfrentará obstáculos significantes para evoluir a estágios mais maduros de meios de troca e, finalmente, dinheiro, conclui Shurda. Explicado tudo isso, resta claro que a crítica de Gertchev carece de fundamento. Considerando o atual arranjo monetário de moedas fiduciárias de papel, a maior parte da massa monetária é constituída de meros dígitos eletrônicos no ciberespaço, dígitos estes criados, controlados e monitorados pelo vasto sistema bancário sob a supervisão de um banco central. Dinheiro material ou físico é utilizado apenas em pequenas compras do dia a dia. O cerne do nosso sistema monetário já é digital e intangível. Sei que Gertchev não julga esse arranjo como desejável, afinal de contas, não há lastro algum além dos PHDs que controlam a impressora de dinheiro. Mas mesmo em um sistema monetário lastreado 100% em um dinheiro material ou commodity, como ouro, não escaparíamos do mundo virtual e eletrônico. Afinal de contas, carregar o ouro, ou prata, por todo lugar não é nada eficiente, além de ser altamente perigoso em um país como o Brasil. Dessa forma, embora reconheça o mérito de um sistema monetário baseado no ouro, e efetivamente o considero como superior à alta discricionariedade atual, jamais poderíamos prescindir do sistema bancário digital no presente estado da divisão internacional do trabalho. Um padrão ouro sem um sistema bancário digital aliado ao uso de substitutos de dinheiro seria completamente inadequado à atual economia globalizada e interconectada. Além disso, Gertchev parece não perceber que não é somente o atual sistema monetário que depende das tecnologias digitais e da internet, mas na verdade toda a economia globalizada e interconectada que conhecemos hoje. Bitcoin nasce nesse entorno, nasce da revolução digital e, certamente, não poderia sobreviver na ausência das tecnologias de que hoje dispomos. Tampouco poderia sobreviver a economia mundial, no estágio avançado em que se encontra, na ausência dessas mesmas tecnologias. E não nos esqueçamos de que o ouro ou papel moeda também são formas de dinheiro que dependem de outras tecnologias. Ouro não cai do céu. Você precisa minerá-lo, cunhá-lo e transportá-lo. Quanta tecnologia e capital são necessários para desempenhar essas funções? E o que dizer dos altos custos com fretes e seguros envolvidos na movimentação de ouro de país para país, de continente a continente? Considero o metal precioso uma ótima alternativa à ordem monetária vigente, sem dúvida alguma. Mas julgo que a sua grande qualidade como meio de troca jaz na sua escassez relativa, na sua oferta inelástica. Ouro é excelente como reserva de valor, mas sem um sistema eletrônico de pagamentos, o metal seria muito pouco eficiente no quesito transportabilidade. A grande revolução do Bitcoin é a capacidade de replicar a inerente escassez relativa do ouro, mas sem incorporar a grande desvantagem do metal no que tange ao manuseio e transporte, especialmente em longas distâncias. Outra vantagem sem precedentes reside em uma tecnicalidade, à primeira vista trivial, mas de implicações extraordinárias. Primeiro, você não depende do sistema bancário no mundo dos bitcoins. Você é seu próprio banco. E isso não é tudo. Devido às regras e à criptografia empregada, é impossível duas pessoas gastarem a mesma moeda digital, gasto duplo. Isso quer dizer que somente uma pessoa detém o direito de propriedade de uma unidade monetária e somente essa pessoa controla.
E isso ainda não é tudo. No mundo atual de papel moeda fiduciária, os dígitos da sua conta bancária são substitutos de dinheiro físico, cédulas e moedas metálicas. O dinheiro propriamente dito é o papel moeda. Ou melhor, uma fração dos seus depósitos é dinheiro físico. No caso do Bitcoin, a unidade monetária, um BTC, é o próprio equivalente ao dinheiro físico atual, ele é o próprio bem monetário. E é nesse ponto que surge algo de consequências singulares. Substitutos de dinheiro emergem somente quando oferecem uma redução nos custos de transação. Isso quer dizer que os substitutos de dinheiro serão demandados quando proporcionarem ao usuário algo que o dinheiro próprio, dinheiro commodity, não é capaz de oferecer. Pela sua natureza e propriedades digitais, os bitcoins já propiciam muitos dos serviços normalmente restritos aos substitutos de dinheiro. Seus custos de transação são suficientemente reduzidos, tornando altamente improvável o surgimento desses substitutos. Logo, e de uma só vez, o Bitcoin não só tem o potencial de tornar o sistema bancário em grande parte irrelevante e obsoleto, como também reduz substancialmente a probabilidade do aparecimento das reservas fracionárias e, portanto, a expansão artificial de crédito, evitando assim a formação de ciclos econômicos. A grande sacada do Bitcoin, talvez uma de suas maiores vantagens, é que a moeda digital dispensa o intermediário, o terceiro na transação. É um sistema peer-to-peer. Não é necessário confiar em um banco que guardará seu dinheiro. Você tampouco precisa assegurar-se de que uma empresa de liquidação de pagamentos processará corretamente o seu pedido. Acima de tudo, você não precisa rezar para que um banco central não deprecie a moeda. Um ponto comum nos atributos avançados do Bitcoin é a reduzida necessidade de confiança no fator humano, observa Shurda. A confiança é substituída por comprovação matemática. É a criptografia moderna garantindo a solidez da moeda. Ademais, o caráter dual do método de pagamentos pode ser visto como a combinação das características do dinheiro, commodity, com o sistema de liquidação, serviço. Enquanto a commodity oferece uma oferta estável e controle físico, o serviço permite baixos custos de transação, serviços de liquidação e registros históricos, conclui Shurda. Antes do Bitcoin, essas duas funções estavam separadas. Logicamente, ainda não estamos nesse estágio avançado do Bitcoin, porque sua liquidez ainda é baixa e ainda dependemos bastante das casas de câmbio, os pontos de contato entre a rede Bitcoin e o mundo de moedas fiduciárias. Mas o sistema permite que esse ideal seja alcançado. Por todos esses motivos, pode-se dizer que o Bitcoin é o arranjo monetário que mais se aproxima daquele idealizado pelos economistas da escola austríaca. Como muito bem destaca Shurda, historicamente, a primeira oportunidade de se atingir a mudança e a manutenção de uma oferta monetária inelástica sem reformas legais e sem precisar endereçar as reservas fracionárias. Por fim, comparemos os diversos atributos monetários do ouro, do papel moeda e do Bitcoin. No quesito durabilidade, Bitcoin supera tanto o ouro quanto o papel moeda, salvo no improvável caso de a internet não existir no globo terrestre. Bens digitais como um Bitcoin não sofrem alteração espacial ou temporal. No entanto, uma barra de ouro está sujeita ao desgaste natural do uso, perdendo massa ao longo do tempo. Já o papel moeda é bastante frágil, podendo ser destruído facilmente. Embora seja verdade que, enquanto na forma de substitutos de dinheiro em contas correntes eletrônicas, o papel moeda é tão durável quanto o Bitcoin. No que tange à divisibilidade, há um limite físico pelo qual o ouro pode ser fracionado, o que não ocorre com o papel moeda. Qualquer denominação pode ser impressa em uma cédula. O Bitcoin, porém, é perfeitamente divisível, com 8 casas decimais e possibilidade de adicionar quantas mais forem necessárias. Ambas as formas de moeda tangível,
Ouro e papel moeda são bastante maleáveis, o que é irrelevante ao Bitcoin. Por ser um bem essencialmente incorpóreo, o Bitcoin é, então, durável e perfeitamente divisível, embora incorpóreo. Ademais, um Bitcoin é insuperavelmente uniforme, porque sua homogeneidade é matemática, por definição, e não física, não depende de medições empíricas relativas a um padrão, sendo tecnicamente impossível falsificá-lo. O ouro, ao contrário, depende de verificações e comprovações quanto à sua pureza e massa. Já o papel moeda, embora seja bastante homogêneo, pode ser mais facilmente falsificado, dificultando a distinção de unidades monetárias genuínas das ilegítimas. É na sua escassez relativa, contudo, intrínseca, autêntica e intangível, que o Bitcoin se sobressai quando contrastado com o metal precioso e com as moedas de papel. Assegurada por meio da criptografia e da ausência de terceiros fiduciários capazes de aumentar a oferta monetária por meio da emissão de substitutos de moeda, a oferta inelástica de bitcoins é parte inseparável do seu protocolo. Ainda que o ouro também seja naturalmente escasso, seu emprego monetário depende em larga medida de um sistema bancário de liquidação, tornando provável o aparecimento de substitutos de dinheiro não lastreados no metal, enfraquecendo a sua natural escassez. Não obstante, a oferta inelástica do ouro, ora contornada pela emissão de substitutos monetários, é muito superior à limitada capacidade de impressão de papel moeda pelos bancos centrais. Capacidade essa potencializada pela introdução dos meios eletrônicos na criação de moeda escritural, seja pelos bancos, seja pela autoridade monetária, e operacionalizada de forma discricionária e, frequentemente, por decisão política. E, finalmente, o Bitcoin reúne em um mesmo sistema serviços comumente providos por uma quantidade enorme de intermediários, como bancos, casas de liquidação, bancos centrais, entidades interbancárias internacionais, etc., enquanto um sistema monetário baseado no ouro ou em papel moeda jamais poderia dispensar tais terceiros fiduciários. Na tabela abaixo, podemos visualizar de forma resumida os atributos de cada um dos sistemas monetários analisados. Sistemas monetários analisados: ouro, papel moeda e Bitcoin. Durabilidade. Durabilidade do ouro, alta. Durabilidade do papel moeda, baixa. Durabilidade do Bitcoin, perfeita. 2. Divisibilidade. Divisibilidade do ouro, média. Divisibilidade do papel moeda, alta. Divisibilidade do Bitcoin, perfeita. 3. Maleabilidade. Maleabilidade do ouro, alta. Maleabilidade do papel moeda, alta. Maleabilidade do Bitcoin, incorpóreo. 4. Homogeneidade. Homogeneidade do ouro, média. Homogeneidade do papel moeda, alta. Homogeneidade do Bitcoin, perfeita. 5. Oferta, escassez. Oferta e escassez do ouro, limitada pela natureza. Oferta, escassez do papel moeda, ilimitada e controlada politicamente. Oferta, escassez do Bitcoin, limitada matematicamente. 6. Dependência de terceiros fiduciários. Dependência de terceiros fiduciários no ouro, alta. Dependência de terceiros fiduciários no papel moeda, alta. Dependência de terceiros fiduciários no Bitcoin, baixa ou quase nula.